Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso preparatório SAEB 2021. Eu sou o professor Cristóvão Pereira, da área de Conhecimento das Ciências da Natureza. Vem comigo. No vídeo de hoje nós trabalharemos o eixo cognitivo Terra e Universo, o qual traz como objetos de aprendizagem aqui ângulo de inclinação da Terra, movimento de translação, solstícios e equinócios. Vamos lá para a questão. Vamos ver a questão 36. Que traz o seguinte texto: o giro das estações. Foi no período do Império Romano do século I ao IV que as estações foram batizadas como primavera, verão, outono e inverno. Durante o verão, os dias são mais quentes e longos. No inverno acontece o contrário. Observe a figura e responda. Aqui na questão nós temos uma imagem aqui a qual traz a representação das 4 estações do ano. Aqui embaixo, se vocês podem observar, a estação do verão, aqui em cima a primavera, aqui do outro lado o inverno, oposto ao verão, né? E aqui embaixo o outono. Eu chamo a atenção nessa imagem para o eixo de inclinação da Terra. Essa linha aqui na diagonal está fazendo referência ao eixo de inclinação da Terra, que hoje sabemos que é cerca de 23,4 graus de inclinação. Que durante o movimento de translação da Terra, o nosso planeta passa por esse eixo de inclinação, o qual vai dar origem às estações do ano. E aqui também na imagem ainda temos a linha que corta o nosso planeta no meio, a linha do Equador. E aí divide o nosso planeta em 2 metades. Acima nós temos o hemisfério norte e abaixo temos o hemisfério sul. Aqui acima ainda temos o Trópico de Câncer, aqui como vocês podem observar na imagem, e embaixo o Trópico de Capricórnio. Vamos para o texto da questão. Por que o planeta Terra apresenta as estações do ano? Aqui na alternativa A temos a inclinação do eixo e o movimento de translação da Terra não provocam o dia e noite em nosso planeta e nem as estações do ano. Na B temos o movimento do nosso planeta em torno do Sol dura 1 ano, recebe o nome de movimento de translação e a sua principal consequência é a duração de 1 dia. Na letra C temos a Terra apresenta as estações do ano por causa dos seus 2 movimentos, o de translação e o de rotação, e também devido ao eixo de inclinação em relação ao Sol. Na letra D temos a Terra está em constante movimento, gira em torno do Sol no movimento de translação, e as estações do ano acontecem por causa desse movimento e do eixo de inclinação. Vamos às seguintes dicas para que a gente possa resolver essa questão. Aqui sobre o eixo de inclinação da Terra, no qual já falei anteriormente, é de 23 graus, né? Cerca de 23,4 graus. Aqui observamos aqui na imagem do globo terrestre, esse globo que a gente tem em casa, na escola, os alunos que puderem comprar ou que já tiveram a oportunidade de ver, dá para perceber que ele é assim mais inclinado, que esse é o ângulo de inclinação que a Terra passa durante o movimento de translação ao redor do Sol. Na imagem abaixo aqui observamos o Sol, os raios solares, né, aqui incidindo sobre o nosso planeta. Observe que ele já está aqui no eixo de inclinação, né, já está de forma inclinada, a linha do Equador dividindo o nosso planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E observe a seguinte questão, que é muito interessante aqui nesse momento. Observe que da linha do Equador para baixo, o hemisfério sul está a maior parte do hemisfério iluminado pelos raios solares. Isso vai gerar a consequência da estação do ano que nós conhecemos como verão, porque vão ter dias mais longos e mais iluminados pela luz do sol. Aqui em cima, como nós podemos observar, o hemisfério norte recebendo pouca radiação do Sol aqui, consequentemente ele tem só uma parte mais iluminada, e aqui em cima o hemisfério norte vai estar passando pela estação do inverno. Então, para revisarmos ainda, temos o conteúdo de solstícios e equinócios também, que vai nos ajudar a resolver essa questão. Como vocês podem observar na imagem aqui, o nosso planeta realizando o movimento de translação ao redor do Sol. Observem aqui nessa primeira
na primeira representação do nosso planeta. É o eixo aqui de inclinação, o hemisfério sul recebendo a maior parte dos raios solares e, consequência, gerando aqui a estação do verão, e em cima, no hemisfério norte, o inverno. Aqui nós estamos passando em dezembro pelo solstício. E aí 3 meses depois, quando vamos para o mês de março, aqui na imagem, observem que apesar do eixo de inclinação da Terra, os dois hemisférios, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul, estão recebendo a mesma quantidade de raios solares. Ou seja, lá no hemisfério norte, o planeta vai estar passando pela estação da primavera, e aqui embaixo, no hemisfério sul, o planeta passando pela estação do outono, ou seja, os dias e as noites são equivalentes em horas. 3 meses depois, aqui na imagem, observamos também no mês de junho, já o contrário do que está acontecendo aqui em dezembro. No mês de junho, o hemisfério norte recebendo a maior quantidade de raios solares, e causando aqui como consequência a estação do verão por hemisfério norte, e embaixo aqui no hemisfério sul recebendo pouca quantidade de raios solares, a estação do inverno. E aí 3 meses depois, no mês de setembro, nós vamos ter novamente o equinócio. E aqui, como na imagem, é como se o planeta tivesse virado lá de frente para o Sol, né? Que a gente está vendo a parte de trás do planeta, mas vamos imaginar que lá na frente ele está recebendo a quantidade, como aqui em cima, também na imagem, ele recebendo a mesma quantidade de raios solares em ambos os hemisférios, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Ou seja, tendo as estações da primavera e as estações do outono nesse equinócio. Trouxe um vídeo aqui para vocês observarem, só de forma resumida, o que acontece durante o movimento de translação do nosso planeta. Observem no vídeo a Terra realizando um movimento de translação. E aí, quando no mês de setembro, no equinócio, o nosso planeta vai continuando a sua jornada ao redor do Sol e vai inclinando no eixo, né? Através dos movimentos de rotação. E aí, quando chega no mês de dezembro, observem lá que a gente viu na imagem, o nosso planeta vai receber mais radiação solar, né? Os raios solares vão incidir mais sobre o hemisfério sul, vai gerar a estação do verão embaixo, e em cima, no hemisfério norte, ocorrendo o inverno. Esse é o solstício, no mês de dezembro. Observem na imagem os raios de sol atingindo mais o hemisfério sul. E aí 3 meses depois, a Terra continua o movimento de translação ao redor do Sol. E aqui, quando chegamos no mês de março, temos a presença do nosso equinócio, né? No qual ambos os hemisférios vão receber luz solar igualmente, gerando as estações da primavera e do outono. E aí o planeta continua a sua viagem ao redor do Sol no movimento de translação, e o eixo inclinando, como vocês podem observar. E aí chegamos no mês de junho novamente, vamos mais uma vez para a presença do solstício, no qual a Terra já encontra-se inclinada no eixo, o hemisfério norte recebendo bem mais radiação solar, gerando verão aqui em cima, e aqui embaixo no hemisfério sul, com pouca radiação solar, gerando a estação do inverno. Vamos lá para a nossa questão. Na alternativa A nós temos o seguinte: a inclinação do eixo e o movimento de translação da Terra não provocam o dia e a noite em nosso planeta e nem a estação do ano. Nós podemos observar que essa alternativa está incorreta, né? Que a inclinação do eixo e o movimento de translação da Terra, eles não provocam dia e noite em nosso planeta e nem as estações do ano. Quanto ao dia e à noite, está correto, mas em relação às estações do ano, elas acontecem devidamente a esse inclinamento que nós temos do eixo do planeta, né? Aqui na alternativa B, o movimento do nosso planeta em torno do Sol dura 1 ano, recebe o nome de movimento de translação, até aqui está correto, né? E a sua principal consequência é a duração de 1 dia. Pronto, achamos o erro da questão. A consequência não é a duração de 1 dia, mas sim a duração de 1 ano, né? E aí na alternativa C aqui temos: a Terra apresenta as estações do ano por causa dos seus 2 movimentos, o de translação e de rotação, e também devido ao eixo de inclinação
em relação ao Sol. Errada essa alternativa, né? As estações do ano ocorrem não devido principalmente ao movimento de rotação, mas sim ao movimento de translação. Vamos para a alternativa D, que traz o seguinte texto. A Terra está em constante movimento, gira em torno do Sol no movimento de translação, até que está correta, e as estações do ano acontecem por causa desse movimento e do eixo de inclinação. Certinho. A resposta certa dessa questão é a letra D. Beleza, meus queridos alunos? Lembrando vocês que o sucesso é o acúmulo dos nossos esforços repetidos dia e noite. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima.